Sinais de que o Espírito Santo está tentando te avisar e você está ignorando. Há momentos na vida em que tudo parece normal por fora, mas por dentro algo começa a apertar. Uma inquietação que você não sabe explicar, um peso que aparece sem motivo, um desconforto no espírito que te acompanha quando está prestes a fazer uma escolha. A maioria das pessoas ignora isso. A maioria acha que é cansaço, ansiedade, estresse, impressão. Mas e se não for? E se for o Espírito Santo tentando te avisar e você não percebeu? Este vídeo é para quem já sentiu que Deus estava tentando dizer algo, mas não soube interpretar. Para quem já caminhou confiando no próprio entendimento, enquanto o céu tentava interromper o desastre. Para quem já confundiu silêncio com ausência e inquietação com fraqueza emocional. Para quem já se perguntou, por que isso não está me dando paz? Por que algo dentro de mim está avisando que tem perigo aqui? O céu sempre avisa antes da queda. O Espírito sempre alerta antes do desvio. Mas milhões ignoram esses sinais todos os dias. E por isso tomam caminhos que Deus nunca autorizou, se envolvem com pessoas que Ele tentou afastar, insistem em portas que Ele fechou e interpretam como ataque aquilo que era apenas proteção divina. Nesta mensagem, você vai descobrir os sinais mais comuns que o Espírito Santo usa para te impedir de entrar em armadilhas espirituais. A inquietação que não passa, a paz que desaparece, o peso no peito antes da decisão errada, o alerta que surge quando alguém se aproxima, a repetição de situações que Deus usa para te acordar, o silêncio estratégico do céu, a palavra que te confronta no exato momento da escolha. E quando essa luz acende, nada permanece igual. Mas há algo mais profundo ainda, algo que a maioria nunca percebe, e é exatamente isso que pode mudar o rumo da tua vida hoje. Agora me diga, se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você sabe que não pode continuar vivendo no automático. O Espírito Santo tem tentado falar com você há muito tempo, mas as vozes deste mundo, a pressa, a rotina, até mesmo a religiosidade que sufoca a sensibilidade da alma, têm abafado aquilo que Deus está tentando revelar. Neste canal, Sabedoria da Graça, nós falamos com quem está cansado de rituais vazios, de conselhos humanos disfarçados de fé, de líderes que falam alto, mas não têm discernimento. Aqui você encontra direção para o coração, clareza para a mente e luz para enxergar o que o céu está tentando mostrar. E hoje você vai entender sinais que sempre estiveram aí, mas que você ignorou. Preste atenção, essa mensagem não é teoria, é aviso, é cuidado, é livramento. Agora tudo começa a ficar claro. Quando o Espírito Santo tenta te avisar e você sente, sem entender, há sinais que o Espírito Santo envia muito antes de qualquer queda. E quase sempre o primeiro deles não é um sonho, uma visão ou uma palavra profética. É algo simples, quase imperceptível, mas profundo. É a inquietação. Você já reparou que às vezes tudo ao seu redor parece normal, mas algo dentro de você começa a se mexer? É como se uma voz silenciosa dissesse: cuidado, não vá por aí. Não é medo, não é insegurança. É discernimento começando a nascer, mesmo que você ainda não reconheça. O corpo continua seguindo a rotina, mas o espírito sinaliza que existe algo no ambiente, na conversa, na pessoa, no convite, na porta aberta, que não combina com o que Deus tem para você. E é aqui que muitos se perdem, porque o sistema religioso ensinou o povo a buscar sinais grandiosos, espetáculos, confirmações místicas, enquanto ignora o primeiro e mais comum sinal do céu: a paz que some. Quando o Espírito Santo quer te alertar, ele tira a paz antes de permitir que você perca algo maior. Essa ausência de paz não é desconforto emocional, é aviso espiritual.
Mas você aprendeu a sufocar isso. Você aprendeu a continuar, mesmo quando Deus está dizendo para parar. E por quê? Porque você se acostumou a confiar mais no que vê do que no que sente no espírito. Porque te ensinaram a obedecer a regras, mas não a ouvir o espírito. Porque te treinaram para seguir líderes, mas não para reconhecer o movimento de Deus dentro de você. E o primeiro sinal do engano é exatamente esse. Quando o teu espírito está gritando, mas você diz para você mesmo: é só coisa da minha cabeça. Não é. Esse é o momento em que Deus está tentando evitar que você entre numa rota que vai te machucar. E Ele sempre avisa antes. Sempre. O problema é que você ignora porque espera algo mais sobrenatural. Espera um trovão. Espera alguém te entregar uma profecia, espera uma revelação dramática. Mas Deus, na maioria das vezes, escolhe o sussurro. E o sussurro só é percebido por quem desacelera por dentro. A inquietação é o aviso, a falta de paz é o sinal. A sensação de que tem algo errado aqui é o espírito te empurrando para longe de um perigo que você ainda não enxerga. E se você ignorar isso, a dor que vem depois é sempre maior do que o desconforto que você sentiu no início. Agora me diga, quantas vezes Deus já tentou te avisar, mas você insistiu? Quantas vezes a vida te provou que o Espírito Santo estava certo e você não quis ouvir? Pensa nisso, porque o próximo capítulo vai te mostrar algo ainda mais profundo. E talvez seja exatamente o sinal que você está vivendo agora, sem perceber. Quando a paz vai embora, é Deus dizendo: pare. Quando Deus te avisa, através da inquietação que insiste em voltar, há um segundo sinal que o Espírito Santo usa. E esse é um dos mais negligenciados por quem vive correndo, vivendo no automático, tentando resolver tudo sozinho. É quando a inquietação não passa. Ela volta e volta de novo, e você tenta ignorar, mas ela insiste. Você já percebeu isso? Você tenta seguir em frente, tenta silenciar a alma, tenta convencer a si mesmo de que está tudo bem, mas não está. Aquela voz silenciosa te acompanha, aquele aperto no peito não solta, aquela sensação de algo aqui não é de Deus, continua latejando. E aí você tenta justificar. É só preocupação, é só ansiedade, é só impressão, é só porque estou sensível, mas lá no fundo, você sabe que não é. Quando a inquietação volta repetidas vezes, não é emoção. É o Espírito Santo tentando impedir que você tome uma decisão que vai te levar para longe da graça. E aqui existe algo profundo. Deus não repete sinais quando você está ouvindo. Ele repete quando você está ignorando. A inquietação que insiste não é para te confundir, é para te proteger. E sabe o que mais dói? A maioria dos cristãos não perde o rumo porque o diabo enganou. Perde porque ignorou o Espírito. O diabo fala alto, Deus fala profundo. E você aprendeu a reagir ao barulho, mas não a reconhecer a profundidade. Agora pare e pense, quantas decisões você tomou ignorando a inquietação? Quantos relacionamentos você manteve mesmo sentindo que Deus estava te afastando? Quantos lugares você entrou mesmo sabendo que algo dentro de você estava dizendo para não ir? Quantos convites você aceitou mesmo sentindo o peso espiritual antes de aceitar? Essa inquietação era o teu escape, mas você tratou como incômodo. É aqui que o sistema religioso cega o povo. Ensinaram você a buscar voz profética, mas não a ouvir o Espírito. Ensinaram a confiar na aparência de bênção, mas não a interpretar o discernimento. Ensinaram que, se algo parece bom, deve vir de Deus, mas esse é o maior engano dos últimos dias. Nem tudo que parece tranquilo vem do céu. E nem tudo que parece difícil é do diabo.
O Espírito Santo não trabalha na aparência, ele trabalha na verdade. E a inquietação que insiste é a forma dele dizer: filho, não siga esse caminho. Eu estou tentando te avisar. Quando você ignora esse sinal, a consequência vem, sempre vem. Mas Deus, em sua misericórdia, tenta evitar isso repetindo o alerta. E se você continuar ignorando, a inquietação muda de forma. Ela vira cansaço. Ela vira desânimo sem explicação. Ela vira peso espiritual. Ela vira sensação de vazio, mesmo fazendo tudo certo. Porque quando o Espírito Santo tenta te avisar e você não escuta, ele não te abandona, ele te aguarda. Mas a espera dele dói em você. Agora, respire fundo e pergunte para si mesmo: o que Deus já tentou me mostrar várias vezes e eu continuo ignorando? Essa resposta pode salvar a sua vida espiritual. No próximo capítulo, você vai descobrir um sinal ainda mais profundo, um que muitos chamam de coincidência, mas que na verdade é aviso direto do céu. O que insiste em voltar não é ansiedade, é direção. O sinal das repetições. Quando Deus fala através de padrões que ninguém percebe, há um sinal que muitos ignoram, porque ele não vem com brilho, não vem com emoção, não vem com sensação espiritual intensa. Ele vem na forma de padrões, ciclos, repetições. E quase sempre, quando esses padrões surgem, a pessoa pensa que é apenas coincidência. Mas não é. Quando o Espírito Santo quer avisar alguém, ele pode repetir situações, conversas, encontros, alertas, palavras, até que a pessoa perceba que não está enfrentando algo aleatório, está enfrentando algo espiritual. É assim que Deus age quando alguém não está ouvindo a primeira vez. Ele repete, e repete de novo, e repete até que a alma acorde. Mas muitos não percebem isso. Eles olham para a repetição e dizem: que estranho! De novo isso? Por que isso sempre acontece comigo? E seguem o dia como se nada estivesse acontecendo, sem saber que essa repetição era justamente o aviso que o céu estava enviando. Há pessoas que sempre encontram o mesmo tipo de relacionamento destrutivo e elas pensam que é azar, quando na verdade Deus está mostrando o que precisa ser curado dentro delas. Há pessoas que sempre enfrentam as mesmas crises emocionais, nos mesmos momentos da vida, e acham que é personalidade, quando na verdade Deus está mostrando que há uma ferida espiritual pedindo libertação. Há pessoas que sempre caem no mesmo erro, mesmo depois de prometerem que fariam diferente, e acham que é fraqueza, quando na verdade Deus está revelando que falta vigilância e entrega. O Espírito Santo não desperdiça repetições. Cada padrão tem um propósito, e cada ciclo é uma tentativa divina de despertar alguém antes que o problema cresça. E tem algo ainda mais profundo. Muitas dessas repetições acontecem na véspera de uma decisão importante. Ele coloca a mesma frase no caminho dessa pessoa, o mesmo conselho vindo de pessoas diferentes, o mesmo desconforto no espírito, a mesma passagem bíblica que aparece em dias seguidos, a mesma conversa que surge do nada, a mesma porta que se fecha repetidamente. E os ingênuos dizem: é coincidência, mas o discernimento diz: é aviso. O Espírito Santo trabalha assim porque ele sabe que o coração humano é teimoso. Ele sabe que o medo nos faz ignorar sinais. Ele sabe que a ansiedade nos faz agir rápido demais. Ele sabe que o orgulho nos convence a insistir em algo que Deus está tentando interromper. E então ele repete, até que a repetição se torne tão nítida que não haja escapatória. E quando alguém desperta e diz: espera, isso já aconteceu antes. Isso tem um padrão. Deus está tentando me mostrar algo.
Nesse momento, a cegueira espiritual começa a quebrar, porque Deus nunca permite que alguém entre numa rota de destruição sem antes enviar avisos. E um dos avisos mais fortes é exatamente esse: padrões que se repetem até que a pessoa compreenda o que precisa ser corrigido. O sistema religioso não fala sobre isso. Ele ensina que tudo é ataque, mas muitas vezes não é o inimigo pegando a pessoa, é Deus tentando acordá-la. E quem não percebe isso, cai. O que se repete não é acaso, é direção do Espírito, o sinal da paz que desaparece. Quando Deus te alerta tirando aquilo que te mantinha firme, há um sinal tão claro, tão direto, tão profundo, que muitos ignoram porque esperam algo mais visível. Mas o Espírito Santo não trabalha na aparência, ele trabalha na essência. E um dos sinais mais fortes de que Deus está tentando te avisar é quando a paz desaparece. Não importa se tudo parece certo. Não importa se a oportunidade é boa, não importa se todo mundo diz que é de Deus, não importa se a porta é grande, bonita e promissora. Se a paz foi embora, Deus está dizendo: pare. Você já sentiu isso? Você estava prestes a tomar uma decisão, mas no fundo algo se apagou. Aquela calma que você sentia sumiu. O peito ficou pesado, a respiração ficou curta, a mente ficou inquieta e de repente aquilo que parecia seguro começou a te incomodar. Esse é o Espírito Santo te guardando de algo que você ainda não vê. E aqui está a parte profunda. A paz do Espírito não depende das circunstâncias. Ela depende da direção. Se Deus não está naquela decisão, você pode estar no lugar perfeito, com a pessoa perfeita, na oportunidade perfeita, e ainda assim vai sentir o Espírito apertar. A paz é como uma luz interna. Quando Deus quer que você avance, ela brilha. Quando Deus quer que você recue, ela se apaga. Mas o sistema religioso ensinou você a ignorar isso, a confiar nas emoções do momento, a dizer: se parece bom, deve ser de Deus. Se me anima, deve ser o Espírito. Se todo mundo diz que é bênção, eu devo aceitar. E assim, muitos aceitaram relacionamentos que destruíram sua alma, entraram em negócios que roubaram sua paz, assumiram compromissos que Deus nunca pediu, entraram em ministérios que foram peso, não chamado, não porque Deus não avisou, mas porque ignoraram o aviso mais simples e mais claro. A paz sumiu. A ausência de paz não é emoção negativa. É o Espírito Santo barrando algo que vai te ferir. E sabe o que acontece quando você insiste? A vida te empurra para longe, do jeito mais doloroso. Portas fecham, pessoas mudam, planos desmoronam. Não é punição, é proteção, porque Deus prefere te frustrar agora do que te perder depois. Agora pare e pense, em qual área da sua vida você perdeu a paz? Foi numa decisão? Foi numa pessoa? Foi num caminho que parecia certo? Foi num convite que te animava, mas secou por dentro? A paz que sumiu é o Espírito falando mais alto do que a tua vontade. E aqui vai um segredo espiritual que poucos entendem. O Espírito Santo sempre tira a paz antes do desastre. Sempre. Ele não te deixa seguir rumo ao abismo sem antes acender um sinal dentro de você. Esse sinal é invisível para quem vive apenas pela razão, mas é claro para quem vive pela fé. A paz é a assinatura de Deus em qualquer decisão. Quando ela está presente, você avança. Quando ela desaparece, você recua. Simples, profundo, sobrenatural. No próximo capítulo, você vai entender um sinal ainda mais sério. Quando Deus começa a fechar portas que você insiste em manter abertas. E isso vai abrir seus olhos. Quando a paz vai embora, o perigo chega antes de você ver. O sinal das portas fechadas. Quando Deus impede o que você insiste em permitir. Há momentos em que você faz tudo certo. Você planeja, você tenta, você se dedica. Você ora, você força um pouco mais, e mesmo assim, nada anda.
A porta não abre, a conversa não flui, a oportunidade não encaixa, a pessoa não responde. O caminho trava como se algo invisível bloqueasse a passagem. E é exatamente aqui que muitos se confundem. Eles acham que é atraso, acham que é resistência humana, acham que é batalha espiritual, mas nem sempre é batalha. Às vezes é Deus. Porque quando uma porta se fecha repetidas vezes, não é coincidência, não é azar, não é falta de esforço. É o Espírito Santo dizendo: eu não estou nisso, não avance. Essa é uma das formas mais firmes e mais misericordiosas de Deus te proteger. Ele fecha portas que você abriria motivado pela emoção, pelo medo de perder algo, pela carência, pela ansiedade, pela pressa ou pela influência de pessoas que não enxergam o que ele enxerga. E quando Deus fecha uma porta, ele fecha por dentro. Nada do lado de fora consegue abrir. Nem insistência, nem argumentos, nem lágrimas, nem orações movidas pela vontade humana. A pessoa comum não entende isso. Ela vê a porta fechada como derrota. Mas quem tem discernimento enxerga proteção. Agora pense, quantas portas Deus precisou fechar na vida de alguém porque essa pessoa não teria coragem de fechar sozinha? Quantos caminhos ele precisou bloquear antes que o coração se machucasse mais? Quantos relacionamentos ele precisou interromper porque a alma estava cega pela emoção? Quantas oportunidades ele retirou porque se você entrasse, perderia a fé? As portas fechadas de Deus não te doem, elas te salvam, mas o sistema religioso não ensina isso. Ele ensina que toda porta fechada é obra do inimigo. E assim, milhares de pessoas lutam contra aquilo que Deus está usando para protegê-las. Tentam reabrir o que Deus encerrou. Tentam restaurar o que Deus desatou. Tentam reviver o que Deus sepultou. Tentam forçar o que Deus está freando. E quanto mais lutam, mais sofrem. Porque uma porta que Deus fecha nunca é perda, é livramento antecipado. Aí você pergunta: mas por que Deus simplesmente não mostra o motivo? Porque se ele mostrasse tudo, você não aprenderia a confiar. Você se apoiaria na explicação, não na voz. Você dependeria de lógica, não de fé. Por isso ele fecha a porta primeiro e revela o motivo depois, sempre depois, para que o processo te ensine algo que a resposta não ensinaria. Agora observe sua vida. Quais portas não abriram embora você tenha tentado tudo? Em quais áreas você está batendo e batendo e batendo sem perceber que Deus já encerrou aquele ciclo? O que você está tentando ressuscitar quando Deus já chamou de fim? A porta que não abre não é rejeição, é direção. E quando você aprende a respeitar isso, você anda com leveza, não com força humana, com obediência, não com desgaste, com discernimento, não com desespero. No próximo capítulo, você vai descobrir algo ainda mais profundo. Quando Deus muda os teus relacionamentos como forma de te livrar de uma queda. Prepare o coração. Porta fechada não é castigo, é proteção disfarçada. O sinal das mudanças nos relacionamentos. Quando Deus afasta pessoas para proteger o seu destino, há um sinal que muitos cristãos interpretam errado e por isso sofrem mais do que deveriam. É quando Deus mexe nos relacionamentos. Você já percebeu isso? Há pessoas que simplesmente começam a se afastar. Outras perdem o brilho aos seus olhos. A conversa que antes fluía, agora pesa. O coração que antes tinha paz, agora sente inquietação. E de repente, algo que parecia uma conexão perfeita começa a perder sentido. A maioria das pessoas interpreta isso como rejeição. Mas no mundo espiritual, muitas vezes é intervenção divina. Sim, há relacionamentos que Deus corta antes que a alma se quebre. Há amizades que Deus desfaz porque o futuro delas te levaria para longe da sua vontade. Há influências que Ele remove porque te deixariam cego espiritualmente.
E há pessoas que ele subtrai porque você jamais teria coragem de deixá-las. Esse é um dos sinais mais ignorados e um dos mais importantes. O Espírito Santo trabalha assim porque ele vê o que você ainda não enxerga. Ele enxerga conversas que você não ouviu. Ele enxerga intenções que você não percebeu. Ele enxerga caminhos que você não imaginou. Ele enxerga quedas que você não sobreviveria. E então, ele começa a remover. Às vezes, removendo de forma brusca. Às vezes, de forma lenta. Às vezes, criando circunstâncias que mudam tudo. Às vezes, simplesmente apagando o desejo que você tinha por aquela conexão. Mas há algo mais profundo ainda. Deus não afasta pessoas para te punir. Deus afasta pessoas para te preservar. O cristão imaturo chama isso de perda. O cristão discernido chama isso de livramento. Mas por que dói tanto quando Deus faz isso? Porque você está emocionalmente ligado a algo que espiritualmente já morreu. Porque você construiu expectativas onde Deus nunca construiu propósito. Porque você viu futuro onde Deus viu desvio. E é aqui que muitos se ferem. Tentam recuperar o que Deus está afastando. Tentam reconstruir o que Deus destruiu. Tentam insistir em pessoas que já não fazem parte da rota espiritual. E quanto mais insistem, mais cegos ficam. Porque quando você tenta segurar o que Deus está tirando, você perde o que Ele está tentando entregar. Há pessoas que só florescem depois que a poda acontece. Há destinos que só avançam quando o vínculo errado é quebrado. Há ministérios que só nascem depois que certos relacionamentos morrem. Há sonhos que só ganham vida quando certas influências desaparecem. E o mais impressionante, mesmo quando você não entende, Deus sabe exatamente o que está fazendo. Ele nunca remove alguém sem razão. Ele nunca corta sem propósito. Ele nunca separa sem visão. O Espírito Santo move peças que você nem sabe que existem. Ele reorganiza conexões que você nem percebe. Ele fecha caminhos relacionais que te levariam para longe. Ele expõe o que estava escondido. Ele esfria o que te fascinaria. Ele afasta o que te destruiria. Para o céu isso não é perda, é proteção. E quando você percebe esse sinal, entende algo poderoso. Quem Deus remove não faz falta no propósito. Quem Deus mantém é suficiente. O que você chama de fim, Deus chama de início. No próximo capítulo, você verá um sinal ainda mais profundo. Quando o Espírito Santo coloca um peso, um incômodo, uma inquietação que não vai embora. Porque Ele está tentando te impedir de cair. Quando Deus tira alguém, Ele está salvando você de algo que você não vê. O sinal da inquietação interior. Quando o Espírito Santo te avisa antes da queda, há um sinal que quase ninguém valoriza, mas que é um dos mais claros movimentos do Espírito Santo. A inquietação que não passa. Não estou falando de ansiedade comum. Não estou falando de preocupação humana. Não estou falando daquele medo que nasce da insegurança. Estou falando daquela perturbação silenciosa, aquela falta de paz que surge do nada, aquela sensação profunda de que algo não está certo, mesmo quando tudo parece perfeito por fora. Esse é um aviso espiritual. E muitos cristãos ignoram esse sinal até se destruírem. A inquietação é o alarme do céu, é o Espírito Santo te dizendo: não vá, não aceite, não confie, não avance, não ignore isso. É Ele tentando te puxar de volta antes que a queda aconteça. O problema é que esse sinal não grita, ele sussurra, e porque sussurra, muitos não escutam. A vontade humana tenta calar o incômodo, o desejo tenta justificar a decisão, o coração tenta argumentar, a mente tenta maquiar e o orgulho tenta ignorar. Mas o Espírito Santo não trabalha com manipulação, ele trabalha com direção. E quando ele quer te alertar, a primeira ferramenta que usa é a paz, ou a ausência dela.
Por isso, preste atenção nisso. Se você precisa se convencer demais, se precisa lutar contra uma inquietação constante, se precisa ignorar pensamentos repetitivos, se precisa se forçar a crer que vai dar certo, então, quase sempre, Deus não está nisso. A paz é o selo do Espírito. Quando ela sai, é porque algo está errado. Essa inquietação interior aparece em situações que parecem boas, promissoras, até espirituais, mas que, por trás da aparência, carregam perigo. E a alma percebe antes dos olhos. A Bíblia diz que a paz de Cristo deve ser o árbitro do nosso coração. Árbitro significa juiz. Quando algo não tem paz, o juiz já deu o veredito. Mas muitos anulam esse juiz para viver o que desejam. A inquietação interior é o Espírito Santo tentando te impedir de entrar em um relacionamento que vai te ferir, iniciar um projeto que não nasceu no coração de Deus. Aceitar uma proposta que parece boa, mas é uma armadilha. Se aproximar de pessoas que vão te desviar, insistir em algo que Deus já encerrou, seguir um caminho que Deus não preparou. Antes da queda, vem o aviso. Antes do erro, vem o incômodo. Antes da confusão, vem a falta de paz. Antes da porta errada, vem o alerta interior. Mas a maioria ignora porque o alerta não combina com o desejo. E quando a vontade fala mais alto que o discernimento, a queda é questão de tempo. O Espírito Santo é tão fiel que te avisa antes do perigo. Ele não deixa ninguém tropeçar, sem antes tentar impedir. Mas ele não força, ele orienta, ele sinaliza, ele incomoda, ele move o coração, ele retira a paz, ele te faz hesitar, não para te paralisar, mas para te proteger. E é isso que muitos cristãos precisam entender. A inquietação não é fraqueza, é livramento. A ausência de paz é Deus dizendo: filho, ainda não. Filha, não por aí. Espere, reconsidere, ore mais. Eu vejo o que você não vê. Quem obedece à inquietação evita tragédias. Quem ignora descobre tarde demais. A alma sensível reconhece o sinal. A alma orgulhosa apenas racionaliza. Por isso, guarde isso com força. O Espírito Santo fala muito através da paz e muito mais através da ausência dela. E quando ele te inquieta, não é para te confundir, é para te salvar. No próximo capítulo, vamos entrar em um dos sinais mais decisivos de todos. Quando Deus fecha portas que você queria abrir, e porque isso também é cuidado, não castigo. O sinal das portas fechadas. Quando Deus impede para proteger, redirecionar e revelar, poucos sinais do Espírito Santo são tão mal compreendidos quanto este: as portas que Deus fecha. Para muitos cristãos, uma porta fechada é sinônimo de derrota, atraso, rejeição ou castigo. Mas espiritualmente, uma porta que se fecha é um dos atos mais profundos de proteção divina. Muitas vezes, Deus fecha portas não porque você é fraco, incapaz ou indigno, mas porque Ele vê coisas que você não vê. Ele enxerga intenções escondidas. Ele enxerga o perigo atrás da oportunidade. Ele enxerga o fardo por trás da promessa. Ele enxerga o abismo por trás do caminho bonito. E, em amor, Ele impede. O problema é que o ser humano não gosta de impedimentos. Quer avançar no próprio tempo, quer realizar no próprio ritmo, quer entrar em todo lugar que parece favorável. E quando Deus fecha uma porta, a alma, imatura, luta para abri-la. Mas preste atenção nisso: o inferno abre portas também. Nem toda porta aberta é de Deus, e nem toda porta fechada é do diabo. O discernimento espiritual só floresce quando o cristão aprende essa verdade. Deus fecha portas quando você está insistindo no que Ele não aprovou. Você está se aproximando de algo que te destruiria. Você está prestes a entrar em alianças perigosas. Você está correndo na frente do tempo dele. Você está se movendo por emoção.
e não por direção. Você está pedindo algo que pareceria bênção, mas seria ruína. A porta se fecha porque Deus vê o que você ignorou, porque Deus percebe o que você romantizou, porque Deus entende o que você ainda não amadureceu para entender. Quando Deus fecha uma porta, Ele não está te atrasando, Ele está te alinhando. E é por isso que muitas vezes, quanto mais você força, mais tudo trava. O céu não abençoa teimosia, o céu só abençoa obediência. Às vezes, a porta fecha de forma suave, uma conversa que não avança, uma oportunidade que esfria, um convite que não se concretiza, uma decisão que simplesmente perde o sentido. Outras vezes, Deus fecha com força, uma decepção repentina, um relacionamento que quebra, um projeto que cai, um caminho que desmorona. O cristão emocional chama isso de derrota. O cristão espiritual chama isso de intervenção, porque Deus não permite que o propósito seja contaminado pelo que tinha aparência de bênção, mas raiz de destruição. E é aqui que muitos se enganam. Algumas portas se fecham porque não eram para você, e outras se fecham porque não eram para você agora. O Espírito Santo trabalha com tempo, não com ansiedade. Ele trabalha com processo, não com pressa. Ele trabalha com alinhamento, não com impulsos. Uma porta fechada pode significar: não é esse o caminho, não é essa a pessoa, não é esse o momento, não é esse o propósito. Não é dessa forma, não com esse coração. E cada uma dessas respostas é livramento. Deus não fecha para punir, Deus fecha para amadurecer, Deus fecha para redirecionar, Deus fecha para proteger, Deus fecha para transformar seu olhar. A verdade é que muitos cristãos se tornaram cegos espiritualmente porque só consideram resposta quando é sim. Mas para quem discerne, o não e o ainda não do céu são tão milagrosos quanto o sim. Às vezes, Deus fecha uma porta porque atrás dela você perderia sua fé. Às vezes, Ele fecha porque atrás dela você perderia sua paz. Às vezes, Ele fecha porque atrás dela você perderia sua identidade. Às vezes, Ele fecha porque atrás dela você perderia a si mesmo. E um pai que vê o futuro nunca vai permitir que você entre em algo que te tire do propósito. Guarde isso. A porta que Deus fecha é mais poderosa do que qualquer porta que o homem abre. E quando Ele fecha, não adianta forçar. Quando Ele fecha, não adianta argumentar. Quando Ele fecha, não adianta chorar. Porque o fechamento é graça, é cuidado, é misericórdia em forma de impedimento. No próximo capítulo, você vai ver um dos sinais mais negligenciados. Quando Deus te confronta através da palavra, e porque muitos rejeitam esse aviso e caem. O sinal da palavra que confronta. Quando Deus te corrige antes que você se perca, há um sinal do Espírito Santo que muitos cristãos rejeitam sem perceber. A palavra que confronta. Sim, o Espírito Santo não fala apenas através do consolo. Ele fala, e muito, através da correção. E essa é uma verdade dura para a alma que quer apenas carinho e não transformação. A Bíblia não foi escrita para massagear o ego. Ela foi escrita para iluminar caminhos, corrigir rotas, arrancar máscaras e revelar a vontade de Deus. E toda vez que você lê a palavra e sente aquele desconforto, aquela acusação do bem, aquela sensação de que a mensagem foi escrita exatamente para você, aquela luz que expõe o que a alma tentou esconder. Isso é o Espírito Santo te chamando de volta. Mas muitos ignoram esse sinal, trocam a palavra por opiniões, trocam a verdade por conveniências, trocam o confronto por justificativas. E quando a Bíblia começa a apertar, preferem fechá-la. Quando a pregação machuca, preferem não ouvir. Quando o texto revela pecado, preferem relativizar. Por isso tantos estão sendo enganados, porque rejeitaram o único instrumento capaz de revelar o engano,
a palavra viva. A Bíblia diz que a palavra é espada, e espada corta, não afaga, não agrada, não alivia primeiro. Ela fere para curar, ela corta para restaurar, ela separa a verdade da ilusão. Quando Deus quer abrir os seus olhos antes que você caia, Ele usa a palavra. Às vezes um versículo se repete. Às vezes um texto que você já conhece volta com força. Às vezes uma história bíblica que parecia distante ganha vida e se aplica exatamente à sua situação. Às vezes, na leitura do dia, você encontra a resposta que vinha ignorando há meses. Isso não é coincidência, é direção. A palavra confronta quando você está alimentando um sentimento que Deus não aprova. Você está prestes a entrar em caminhos perigosos. Você está se afastando da presença sem perceber. Você está vivendo por impulsos, não por obediência. Você está criando desculpas para justificar o que Deus já disse que não é para fazer. A verdade é que a palavra confronta porque te ama, e todo amor verdadeiro confronta quando necessário. Mas aqui está o ponto mais profundo. O discernimento espiritual começa exatamente no momento em que você escolhe obedecer ao que Deus está mostrando e não ao que a sua vontade deseja. A palavra não foi enviada para se adaptar aos seus desejos, mas para moldar seus desejos ao coração de Deus. E o Espírito Santo sempre usa a palavra como farol. Sabe aquele versículo que te incomodou? Ele não veio para te acusar, ele veio para te acordar. Sabe aquela passagem que parecia falar exatamente do seu erro? Ela não veio para te envergonhar, ela veio para te alinhar. Sabe aquele sermão que mexeu com você? Não foi coincidência, foi intervenção. O Espírito Santo sabe onde você está prestes a tropeçar, e antes do tropeço, ele ilumina. Antes da queda, ele avisa. Antes da destruição, ele confronta. O problema é que muitos cristãos só querem uma palavra que acalme, nunca uma palavra que corrija. E com isso, rejeitam o maior sinal que Deus envia para evitar tragédias. A palavra é o espelho da alma. Ela revela o que você tenta esconder de si mesmo. Ela expõe mentiras que você contou para sua própria consciência. Ela te devolve ao caminho certo quando você saiu dele. O discernimento espiritual não começa quando você sente algo. Começa quando você obedece à palavra, mesmo quando ela vai contra o que você quer. Quando Deus te confronta, Ele não está te punindo, Ele está te livrando. No próximo capítulo, vamos entrar em um sinal ainda mais profundo. Quando Deus usa circunstâncias inesperadas para te alertar, e você só percebe depois. O sinal das circunstâncias inesperadas. Quando Deus move o cenário para chamar a sua atenção, há momentos na vida em que tudo parece sair do controle. Planos mudam repentinamente. Caminhos que estavam certos se tornam incertos. Coisas que pareciam sólidas começam a ruir diante dos seus olhos. Portas se abrem onde você nunca imaginou, e portas importantes se fecham sem explicação. Esses movimentos não são acidentais, não são coincidência, não são obra do acaso. Eles são sinais. Porque Deus fala, e muitas vezes fala através das circunstâncias. O problema é que muitos cristãos ignoram esse tipo de sinal porque esperam uma voz audível, um sonho espetacular, um arrepio espiritual, algo extraordinário. Mas Deus nem sempre fala com trovões. Às vezes, Ele fala com pequenos desvios de rota. E é justamente nesses desvios que o discernimento é moldado. As circunstâncias que Deus usa para impedir uma tragédia, expor uma intenção escondida, revelar quem realmente está ao seu lado, cortar alianças perigosas, te tirar de ambientes onde você não deveria estar, te mover para perto da promessa, te preservar de escolhas equivocadas. Quando algo na sua vida muda inesperadamente, o céu pode estar gritando algo que você ainda não percebeu.
A Bíblia está cheia desse tipo de intervenção divina. José foi vendido, traído, injustiçado, esquecido, e cada uma dessas circunstâncias formava um degrau invisível rumo ao propósito. Davi foi rejeitado pelo pai, desprezado pelos irmãos, perseguido por Saul, e cada rejeição abriu uma porta que ele jamais teria visto por si só. Rute perdeu o marido, foi arrancada de sua terra, caiu na miséria. E essas circunstâncias a levaram até o campo de Boaz, para o centro da linhagem de Cristo. Perceba o padrão. O que parece caos na terra pode ser estratégia no céu. Mas por que tantos cristãos perdem o discernimento nesses momentos? Porque interpretam a circunstância pelo olhar da carne, não pelo olhar do espírito. Acham que tudo é ataque, acham que tudo é injustiça, acham que tudo é azar, acham que tudo é retrocesso. E com isso, deixam de perceber que Deus está movendo peças, alinhando caminhos, protegendo destinos, abrindo portas invisíveis e fechando outras que mais tarde seriam ruína. O discernimento espiritual entende que nem todo atraso é perda, às vezes é proteção. Nem toda mudança repentina é ataque, às vezes é intervenção. Nem todo fechamento é derrota, às vezes é livramento. Nem toda interrupção é frustração, às vezes é redirecionamento. Nem toda queda é fim, às vezes é correção. Nem toda saída inesperada é abandono, às vezes é Deus te arrancando do lugar errado. Quando circunstâncias começam a mudar sem explicação, o cristão sensível ao Espírito pergunta: Senhor, o que o Senhor está tentando me mostrar? Não reclama, não culpa ninguém, não tenta voltar ao que Deus já moveu. Ele observa, ele discerne. Ele escuta o sussurro por trás da circunstância. Deus te ama tanto que, se for preciso, Ele muda todo o cenário ao seu redor, para te livrar de algo que você não percebeu. E é aqui que muitos se confundem. O milagre não está apenas no que Deus dá, mas no que Ele remove. Não está apenas no que Deus abre, mas no que Ele muda. Não está apenas no que Deus manifesta, mas no que Ele reorganiza. O discernimento vê Deus no detalhe, vê Deus no imprevisto, vê Deus na curva repentina, vê Deus na perda que abriu espaço para algo maior, vê Deus na interrupção que evitou uma queda, vê Deus na mudança que parecia injusta, mas salvou um propósito. Tudo o que Deus permite tem um peso eterno. Ele nunca move uma peça sem propósito. No próximo capítulo, vamos examinar um dos sinais mais fortes e ignorados, quando o Espírito Santo usa pessoas específicas para te alertar, e como diferenciar correção divina de opinião humana. O sinal das pessoas que Deus usa. Alertas enviados pelo Espírito Santo através de vozes específicas. Há um sinal do Espírito Santo que muitos cristãos ignoram e que, por isso, acabam caindo em erros que poderiam ter sido evitados. É quando Deus usa pessoas específicas para te alertar. Sim, o Espírito Santo fala através da palavra, das circunstâncias, da consciência, da paz interior. Mas Ele também fala através de gente, e isso para muitos é difícil de aceitar. Porque a alma orgulhosa rejeita correção. A alma ferida desconfia de tudo. A alma imatura só quer ouvir confirmações, nunca confrontos. Mas Deus, em sua misericórdia, levanta pessoas estratégicas para te despertar antes que você se perca. E não são pessoas aleatórias. São pessoas que aparecem no momento exato, com palavras que você não esperava, mas que atingem o ponto exato da sua alma. Essas pessoas podem ser um amigo que percebeu algo que você não vê, um líder que sente que o seu coração está se desviando, um desconhecido que fala exatamente o que você precisava ouvir, um familiar que te desperta para um perigo espiritual, um irmão em Cristo que chega com uma palavra precisa, alguém que você não honra, mas que Deus decidiu usar mesmo assim.
Esse é um dos sinais mais fortes de que o Espírito Santo está tentando chamar a sua atenção. E muitas vezes ele usa quem você jamais escolheria. Por quê? Porque Deus não está preocupado com a sua preferência. Ele está preocupado com o seu destino. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Deus usou um profeta para corrigir Davi quando ele caiu em adultério e assassinato. Deus usou um inconverso para alertar Abimeleque em sonho. Deus usou uma jumenta para impedir Balaão de se destruir. Deus usou Natã para restaurar um rei. Deus usou Esther para salvar uma nação inteira. Deus usou Paulo para confrontar Pedro. E aqui está a chave. Toda vez que Deus quer te salvar de algo, Ele envia uma voz. Essa voz pode vir como conselho, pode vir como advertência, pode vir como confronto, pode vir como uma pergunta simples que te faz pensar. Pode vir como uma frase que corta como espada. Pode vir como uma palavra que você tenta ignorar, mas que não sai da sua mente. O sinal está ali, Deus está falando, mas você está ouvindo? O problema é que muitos cristãos rejeitam o aviso porque não gostaram da pessoa que falou. Mas Deus decide o porta-voz. Você decide se vai obedecer. Alguns ignoram a instrução porque a voz não é doce. Outros resistem porque a correção dói. Outros rejeitam porque não combina com o que eles querem. Mas discernimento é reconhecer quando o Espírito Santo está usando alguém para te impedir de cair. E é aqui que muitos tropeçam. Preferem rodear-se de pessoas que concordam com tudo, que validam tudo, que sempre dizem vai dar certo, mesmo quando está errado. Mas Deus sempre envia pelo menos uma pessoa que enxerga o perigo antes de você. E o Espírito Santo acende dentro de você aquela sensação: essa palavra é para mim. Não importa se veio de alguém que você não considera espiritual. Não importa se veio de alguém que não conhece toda a sua história. Não importa se veio de alguém que você não teria coragem de escolher como conselheiro. Se o Espírito Santo estiver usando essa pessoa, a palavra dela vai penetrar sua alma, vai incomodar, vai confrontar, vai revelar, vai despertar, vai corrigir, vai salvar. Deus nunca te deixa cair sem antes enviar um aviso, mas o aviso nem sempre vem embalado do jeito que você gostaria. Por isso, o cristão discernido ora: Senhor, dá-me humildade para ouvir quando Tu me avisares, mesmo através de quem eu não esperava. No próximo capítulo, entraremos em um dos sinais mais negligenciados e profundos. Quando o Espírito Santo começa a gerar sede pela presença. E porque essa fome súbita é um alerta espiritual, não apenas emoção. O sinal da sede espiritual. Quando o Espírito Santo desperta fome pela presença para te livrar do engano, há um sinal silencioso, mas extremamente poderoso, que muitos cristãos não percebem: a sede espiritual repentina. É quando, do nada, você sente um desejo estranho de orar, uma vontade inesperada de abrir a Bíblia, um peso no coração que te leva a buscar a presença, uma necessidade quase urgente de se aproximar de Deus, mesmo sem saber exatamente o porquê. Isso não é emoção. Isso não é aleatório. Isso não é coincidência. É o Espírito Santo agindo. Quando o céu percebe que você está se aproximando de um perigo, quando sua alma está começando a se afastar sem perceber, ou quando uma batalha espiritual se aproxima, o Espírito Santo acende dentro de você uma fome. Fome por oração, fome por palavra, fome por santidade, fome por intimidade, fome por discernimento. É Ele te atraindo antes que o engano te capture. E esse é um dos sinais mais negligenciados. Porque muitos interpretam essa fome como culpa, emoção, sensibilidade exagerada ou carência espiritual. Mas não é nada disso. É um aviso. Quando Deus quer preservar sua fé, Ele começa abrindo seu apetite espiritual. A sede vem quando
Algo está vindo contra você e você ainda não sabe. Você está se afastando aos poucos, mas não percebeu. Uma decisão importante está se aproximando. O coração está sendo influenciado por vozes erradas. Você está entrando numa estação que exigirá mais força do que antes. O céu quer te preparar antes de te revelar algo. Deus quer te alinhar com o propósito que você esqueceu. E por que a sede é tão poderosa? Porque ninguém erra no caminho da presença. Ninguém cai enquanto está buscando. Ninguém se perde quando está alimentado. A fome espiritual é o mecanismo do Espírito para impedir que o coração desvie em silêncio. É ele dizendo: volte para o secreto. Eu quero falar com você. Há algo que você precisa perceber. Não siga adiante sem me ouvir. Muitas pessoas só querem a atenção de Deus quando estão desesperadas. Mas o Espírito Santo tenta te atrair muito antes do desastre. O problema é que, quando essa sede surge, muitos a ignoram. Colocam série, trabalho, rotina, redes sociais, compromissos e abafam o convite de Deus. E com isso, perdem o livramento. Toda vez que você sentir vontade de orar, mesmo sem ter motivo aparente, obedeça. Toda vez que sentir vontade de abrir a Bíblia, mesmo sem ter tempo, abra. Toda vez que sentir o impulso de ir à presença, mesmo quando a carne resiste, vá. Esses impulsos não vêm de você. Eles vêm do Espírito que sabe o que o teu coração não sabe ainda. A sede espiritual é um sinal profético. É o Espírito Santo tentando te fortalecer antes da tempestade. É Ele te construindo por dentro antes que algo te pressione por fora. É assim que Ele livra, protege, direciona e desperta. Há momentos em que Ele não vai falar com voz audível. Não vai te dar um sonho. Não vai mandar alguém te avisar. Não vai te mostrar um texto na Bíblia. Ele simplesmente vai acender um desejo dentro de você, e esse desejo é o sinal. A alma que responde ao chamado da presença nunca fica cega espiritualmente, nunca anda sozinha, nunca cai despreparada, porque quem busca, discerne, e quem discerne, permanece. No próximo capítulo, veremos um sinal extremamente forte, e que quase ninguém reconhece como aviso espiritual. Quando Deus permite frustrações repetidas para impedir que você entre por caminhos que não são dele. O sinal das frustrações repetidas. Quando Deus interrompe o caminho para te impedir de perder o propósito, há um sinal que quase ninguém interpreta corretamente. E por isso, muitos cristãos sofrem mais do que precisavam. É o sinal das frustrações repetidas. Você tenta uma vez e não dá certo. Tenta outra e parece que algo invisível trava tudo. Tenta mais uma e novamente o caminho fecha, emperra, complica, se desmancha. As pessoas dizem: é falta de habilidade, é azar, é ataque, é incompetência. Mas muitas vezes não é nada disso, é interferência divina. Quando Deus vê que você está determinado a entrar em um caminho que não faz parte do propósito, Ele permite frustrações seguidas, não para te humilhar, mas para te preservar. A frustração pode ser unção disfarçada, pode ser livramento antecipado, pode ser misericórdia em forma de interrupção. E esse é um dos sinais mais fortes de que o Espírito Santo está te avisando. O problema é que a alma humana detesta barreiras. Ela quer insistir, ela quer provar algo, ela quer vencer pelo orgulho, ela quer se justificar pela força própria, ela quer mostrar que é capaz. Mas Deus não está formando vencedores pelo orgulho. Ele está formando obedientes pelo discernimento. E muitas vezes, a frustração é a única linguagem que o coração teimoso entende. As frustrações repetidas acontecem quando você está insistindo em algo que Deus já te pediu para abandonar. Você está alimentando um projeto que não nasceu no céu. Você está forçando um relacionamento que Deus não aprovou. Você está tentando abrir uma porta que o Espírito fechou.
Você está buscando o que te agrada, mas não o que te transforma. Você está andando na frente de Deus, não ao lado dele. Você está construindo algo que o céu não tem obrigação de sustentar. E por que Deus usa frustrações? Porque sem elas você continuaria avançando para o abismo. A frustração é a cerca que impede o acidente. É o cinto que te segura antes da queda. É a mão firme do pai que puxa o filho antes que ele toque no fogo. A frustração é amor, não castigo, mas a maioria interpreta de forma errada. Acham que Deus não está com elas. Acham que Deus abandonou. Acham que não tem valor. Acham que não são capazes. Mas Deus não está frustrando você. Ele está frustrando o caminho errado. E há uma diferença gigantesca entre as duas coisas. Quando o caminho não é de Deus, nenhuma força humana o faz funcionar. Por mais que você tente, empurre, lute, invista, insista, tudo vai quebrar, travar, virar poeira. Deus nunca deixará prosperar aquilo que destruiria sua alma. E quando a frustração se repete, ela carrega um aviso claro. Pare, reavalie. Recuar agora é avançar depois. A frustração também é o teste do coração. Deus observa. Você insiste por orgulho ou desiste por discernimento? Você luta pelo seu plano ou se submete ao plano dele? Você está preso ao desejo ou disponível para o propósito? Você segue a própria vontade ou entrega a vontade a ele? A frustração revela o que está escondido. Revela a motivação, revela o apego, revela a falta de confiança, revela onde o coração realmente está. E quando você finalmente entende o sinal, algo muda dentro da alma. Você percebe que a frustração não era fracasso, era direcionamento. Você percebe que Deus não queria te impedir, Ele queria te proteger. Você percebe que o que parecia atraso era preparo. Você percebe que o que parecia derrota era redirecionamento. A frustração é o Espírito Santo te salvando de gastar energia em algo que nunca seria seu. No próximo capítulo, entraremos em um dos sinais mais transformadores e ignorados, quando Deus começa a te isolar, não para te punir, mas para te revelar algo que você só escuta no silêncio. O sinal do isolamento santo, quando Deus te separa para abrir os olhos do teu espírito. Há um momento na caminhada espiritual que quase ninguém entende. É quando Deus começa a te isolar. Não é rejeição, não é abandono, não é solidão sem sentido. É cirurgia espiritual. Quando o Espírito Santo quer te mostrar algo que você nunca perceberia no meio do barulho, ele te puxa para um lugar onde só existe você, ele e a verdade. E muitas vezes esse isolamento chega como perda, como afastamento de pessoas, como silêncio de quem antes te procurava, como portas que se fecham, como vínculos que se rompem. O ego grita, fui esquecido. O coração sofre, por que estou só? Mas o espírito sussurra, agora você pode me ouvir. O isolamento é um sinal tão forte que muitos cristãos ignoram, porque interpretam com a alma aquilo que só pode ser entendido no espírito. Há isolamentos que são tratamentos, há isolamentos que são livramentos, há isolamentos que são proteção, há isolamentos que são preparação, há isolamentos que são resposta, e todos eles têm um propósito: afinar seus ouvidos para a voz que você perdeu no meio das vozes. O Espírito Santo trabalha em silêncio, mas nunca trabalha à distância. Quando ele te isola, ele está te aproximando. Pare para pensar, quantas vezes antes de uma grande mudança, Deus te afastou de algo que ocupava espaço demais na tua alma? Quantas vezes, antes de te mostrar uma verdade dura, Ele tirou da tua vida quem te distraía? Quantas vezes, antes de te curar, Ele reduziu o círculo à metade e depois à metade da metade? Deus não faz isso por acaso. Ele sabe que tem coisas que só podem ser reveladas sem plateia. Moisés precisou subir sozinho. Davi precisou se esconder sozinho.
Eliseu serviu no anonimato. Elias ouviu no silêncio. Jesus se retirava para orar a sós. A voz do céu não disputa espaço com o barulho da terra. O isolamento santo é o lugar onde Deus corta influências que te cegavam, cura feridas que você escondia até de si mesmo, cala vozes humanas para amplificar a voz dele, revela o que você não estava preparado para enxergar. Prepara você para algo que outros não entenderiam, te separa para purificar tua visão espiritual. Quando Deus isola, Ele está abrindo olhos. Mas muitos resistem. Tentam reconectar laços que Deus cortou. Tentam ressuscitar vínculos que o céu encerrou. Tentam correr para a multidão quando o Espírito está chamando para o secreto. E essa resistência custa caro. Porque quem foge do isolamento, foge da revelação. E quem foge da revelação, permanece cego. A maior parte do que o Espírito Santo quer te mostrar não pode ser vista entre aplausos, mas entre lágrimas. Não pode ser vista em festa, mas em entrega. Não pode ser vista em movimento, mas em pausa. A pergunta é: você aceita ser separado para ver? Porque depois do isolamento santo, Deus muda a tua visão para sempre. Você passa a reconhecer o falso sem esforço. Percebe armadilhas no início. Discernir se torna natural. A paz te guia, a luz te acompanha, a verdade te liberta. O isolamento é o portal da sensibilidade espiritual. É o lugar onde Deus sussurra o que nunca diria em voz alta no meio da multidão. E quando esse processo termina, você não volta igual. Você volta desperto. Você volta firme. Você volta enxergando. O isolamento não é o fim, é o início da tua visão restaurada. E agora que chegamos ao último capítulo, quando Deus abre teus olhos, nada continua igual. Chegamos ao fim desta mensagem, mas o que Deus começou dentro de você não termina aqui. Tudo o que falamos, os sinais, os avisos, os cortes, os silêncios, as frustrações, os desvios, os rompimentos, apontam para uma única verdade. O Espírito Santo está tentando te despertar. Não para um medo, não para uma paranoia espiritual, mas para uma vida que você nunca viveu porque estava distraído demais para enxergar. Muitos cristãos caem, não porque são fracos, mas porque ignoram sinais simples. Outros sofrem além do necessário, porque não entendem quando Deus está intervindo. E muitos continuam cegos, porque não param para ouvir o que o Espírito diz no íntimo. Mas hoje, você ouviu. Hoje, os teus olhos abriram um pouco mais. Hoje, Deus colocou luz onde havia sombra. Hoje, o céu tocou áreas que você escondeu até de si mesmo. E o mais importante, Deus não te revela para te acusar. Ele te revela para te resgatar. Você não está sozinho. O Espírito Santo está aí, agora, separando você, guiando você, corrigindo a rota que você teria destruído se Ele tivesse deixado você seguir no escuro. E antes de irmos para a oração final, leve esta frase como eco no teu espírito. Quem começa a enxergar, não volta ao lugar onde vivia cego. Você não vai retroceder. Você não vai se perder. Você não vai andar sem direção. Porque Deus abriu teus olhos. E quando Deus abre, ninguém mais fecha. Oremos, Senhor. Aqui está o teu filho, a tua filha, que hoje entendeu sinais que por anos ignorou. Que o Espírito Santo agora toque profundo. Abra olhos, restaure sensibilidade, traga discernimento onde havia confusão, traga paz onde havia ruído, traga direção onde havia medo. Conduz este coração para o centro da tua vontade.
Livra de enganos, atalhos, distrações e relacionamentos que desviam, da clareza para decidir, da coragem para obedecer, da sensibilidade para ouvir tua voz até no silêncio. E que, a partir de hoje, esta vida caminhe com olhos espirituais abertos, guiada, guardada e alinhada contigo. Em nome de Jesus. Amém. Se esta palavra abriu teus olhos, não saia sem fazer isso. Inscreva-se no canal Sabedoria da Graça. Ative o sininho para não perder as próximas mensagens. Comente abaixo: Senhor, abre ainda mais os meus olhos. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa despertar. Há mais pessoas cegas espiritualmente do que você imagina. E Deus pode usar você para abrir os olhos delas.